Você já reparou quantas empresárias beauties passam anos vivendo exatamente o mesmo nível profissional? Seja muito bem-vinda, eu sou a Kalila, mentora e educadora de empresárias da área da beleza e eu te ajudo, através do posicionamento, a se tornar uma referência e construir autoridade no seu nicho e, claro, vender muito mais. Eu já percebi isso em muitas alunas e mentoradas minhas. Mulheres com técnicas incríveis, mas que vivem anos no mesmo nível. 4, 5, 8, 10, 15 anos fazendo exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, com os mesmos recursos e muitas vezes no mesmo lugar. E isso se dá por alguns pontos, e um deles é a falta de posicionamento. Ela não consegue se diferenciar do rebanho. Ela não consegue chamar a atenção de outras pessoas que talvez fossem valorizar muito mais a entrega dela, o jeito dela fazer e, consequentemente, ela iria conseguir acessar novos recursos. Muitas vezes também por falta de decisão. Tomada de decisão é algo completamente difícil e eu entendo que muitas vezes é um gatilho para muitas empresárias, para muitas mulheres, independente de ser cílio, sobrancelha, unha, pele, cabelo e afins. Eu entendo que a tomada de decisão realmente é um divisor de águas na vida de muitas mulheres. E eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, inclusive, se você quiser me seguir, eu vou deixar aqui embaixo. E eu falo muito sobre isso porque a decisão, ela vem acompanhada de medo. E o medo é bom, porque ele filtra muitas inconsequências, muitas decisões inconsequentes que a gente poderia tomar. Mas o medo, ele não pode ser um paralisador. E eu vejo que o medo, ele age como um paralisador na vida da maioria das empresárias. E eu queria falar sobre isso aqui porque eu entendo que hoje eu estou aqui porque eu nunca deixei que o medo fosse um paralisador pra mim. Eu acho que ele sempre foi um impulsionador, sabe? Porque mesmo com medo eu fui e fiz. Mesmo sem ter ninguém interessado em um curso online que eu ia gravar, eu fui, gravei e eu vendi. Eu vendi sem muito investimento, eu vendi gravando com o celular, eu editando as aulas, eu subindo as aulas. E foi fazendo exatamente essas pequenas coisas, com os recursos que eu tinha, tomando essas decisões ali, que eram decisões mínimas, que eu cheguei aonde eu estou hoje. Então eu vejo e eu percebo que muitas empresárias, elas vivem anos nesse limbo, dando círculos, né? Igual o povo de Israel, que passou 40 anos dando círculos em busca da terra prometida, sem poder acessar, porque não buscou as informações que precisava. E às vezes um acesso, ele depende de uma decisão sua. Ele depende que você tome a decisão de investir em você, investir em uma mentora, investir em uma educadora. Tudo na vida é decisão. E quando você não toma decisão, você já está decidindo. Apego emocional é um outro ponto que eu percebo muito. E eu passei por isso. Existia um momento dentro do meu negócio que eu não queria aumentar o preço dos meus serviços, porque eu sabia que determinadas clientes deixariam de ser as minhas clientes, porque elas não poderiam investir aquele preço, aquele dinheiro em uma sobrancelha, ou em uns cílios, em uma epilação de buço. E eu passei um ano sem subir, sem aumentar o preço do meu serviço, porque eu tinha medo, eu não queria. Eu sentia que eu estava sendo muito ingrata. Eu sentia que, poxa, essas pessoas estão comigo há tanto tempo, eu vou aumentar sabendo que elas não podem, porque não é uma escolha, né? Às vezes a cliente passa tanto tempo que a gente já sabe, né? Os recursos que ela tem. E aí eu falava, não, não vou aumentar porque ela não vai mais poder ser minha cliente. Porque realmente não pode. E eu passei um ano fazendo isso, até que um dia eu contratei uma pessoa, contratei alguém pra trabalhar comigo. E esse alguém foi muito importante pra mim, principalmente nesse sentido, porque realmente abriu os meus olhos, sabe? Eu falei, não, realmente, eu não posso colocar em risco tudo que eu construí por causa de terceiros. E foi assim que a gente aumentou o nosso serviço. E hoje a gente é uma das clínicas mais caras aqui da cidade. E a gente quer ser a mais cara da cidade. Diga-se de passagem. Então, esse apego emocional, o apego operacional. Então, ela não quer delegar as funções do negócio dela. Ela quer fazer tudo. E quem faz tudo não faz nada direito. E se você tá muito focada na gestão, no financeiro, na contabilidade, no atendimento, na técnica, você não consegue estar 100% focada na estratégia, no crescimento, na expansão, na precificação. Então, esse é um outro ponto que eu percebo que trava muitas empresárias. E a falta de visão a médio e longo prazo. Eu percebo que muitas empresárias hoje, elas estão muito focadas no hoje. Em fazer atendimento hoje, em lotar a agenda hoje, amanhã, e conseguir pagar os boletos, conseguir pagar o aluguel, se manter e continuar de novo no mês seguinte, nesse mesmo ciclo, né? Então eu acredito que são pontos que precisam ser quebrados. Então se você tá vivendo isso, se você se identifica com esses pontos, se você tá há anos fazendo a mesma coisa, não expande, não cresce, reveja as suas últimas tomadas de decisões, reveja os últimos momentos que você passou, que você viveu, reveja os pontos de inflexão que talvez você tenha preferido ficar do que seguir, que colocar a cara e fazer dar certo. E eu sempre falo, a chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Então vai, faz e você vai ver que os resultados vão ser incríveis. E pra fechar, esse limbo que você tá vivendo, ou que alguém que você conhece tá vivendo, não é falta de oportunidade, é falta de comando. Crescer exige muitas mudanças, inclusive de identidade. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, tá incrível, né? Eu amei, amei. Vou até assistir depois pra aprender comigo mesma. Se você gostou, comenta aqui, curte, encaminha pra sua empresária beauty favorita e não deixa de me seguir no Instagram pra você acompanhar muito mais do meu dia a dia. Um beijo!